Uma ponte a 140 metros de altura, pisando em vidro transparente. Abaixo dos pés, apenas o vazio. Esta passarela desafia todas as leis da física que você conhece. Ela se torce no ar como uma fita de metal impossível, suspensa entre dois penhascos. Um único erro de cálculo aqui e... Bem, você entende. Mas o mais insano, isso nem é a construção mais radical que a China criou nos últimos anos. Enquanto o mundo inteiro dormia, eles construíram cidades que pensam sozinhas, florestas verticais no meio de metrópoles e aeroportos que parecem naves espaciais pousadas na Terra. Hoje vou te mostrar as 8 megaconstruções mais perturbadoras já erguidas pela engenharia moderna. E no final, você vai descobrir o que torna aquela passarela de vidro uma obra-prima aterrorizante. Se você ficar até o número 1, garanto que nunca mais vai olhar para um prédio da mesma forma. Mas antes de chegarmos lá, preciso te contar como a China quebrou todas as regras. Década de 2000. Enquanto arquitetos ocidentais discutiam se era possível construir em terrenos irregulares, a China olhou para suas montanhas impossíveis e disse: "Vamos construir cidades dentro delas." E não estou falando de túneis ou cavernas. Estou falando de metrópoles inteiras desafiando a gravidade, de arranha-céus que nascem no topo de penhascos, de rodovias que atravessam prédios como se fossem portais. A pergunta que os engenheiros chineses fizeram foi simples e aterrorizante. E se ignorássemos completamente as limitações físicas que todo mundo aceita como verdade absoluta? A resposta para essa pergunta criou as estruturas mais insanas já construídas pela humanidade. E vamos começar pela cidade que parece ter sido projetada por alguém que nunca ouviu falar em física básica. Chongqing, China. 30 milhões de habitantes vivendo em múltiplas dimensões. Essa não é uma cidade comum. É uma alucinação arquitetônica que desafia a gravidade. Imagina uma metrópole onde os arranha-céus nascem no topo das montanhas, onde metrôs atravessam prédios residenciais pelo 8º andar, onde pontes se empilham em 5 níveis diferentes e estradas passam literalmente por dentro de edifícios. Aqui o conceito de térreo não existe. Um prédio pode ter 3 entradas principais, uma no que seria o 1º andar, outra no 15º e outra no 22º, cada uma em níveis de rua diferentes por causa do relevo montanhoso absurdo. Que a gente acha que está no térreo aqui. Só que, na verdade, nós estamos, e deixe-me chegar um pouco mais perto da beirada, na verdade nós estamos no 22º andar. O sistema de transporte é tão complexo que até os moradores se perdem. Monotrilhos suspensos cruzam rios a 50 metros de altura. Linhas de metrô mergulham dentro de montanhas e emergem no topo de edifícios. Elevadores externos sobem pelas encostas como se fossem teleféricos urbanos. À noite, a cidade se transforma num mar de luzes neon refletindo no rio Yangtze. São tantos arranha-céus, tantas camadas de civilização empilhadas, que parece uma versão cyberpunk do mundo real. É lindo? Sim. É perturbador? Completamente. Porque Chongqing prova algo assustador. Quando o espaço horizontal acaba, a humanidade simplesmente começa a construir para cima. E não para de subir. ...632 metros. Uma espiral de vidro e aço perfurando as nuvens.
A Shanghai Tower é o segundo prédio mais alto do mundo, mas essa não é a parte impressionante. A parte impressionante é que ela foi projetada para abraçar furacões. Você já viu um tufão de categoria 5? Ventos a 250 km por hora que arrancam árvores do chão como se fossem palitos. Pois bem, a Shanghai Tower foi construída para dançar com eles. Mas aqui está o detalhe que vai explodir sua mente. Os elevadores sobem a 20,5 metros por segundo. Você sai do térreo e em 55 segundos está no 119º andar, com as orelhas tapadas e o estômago ainda lá embaixo. Dentro dela existem hotéis, escritórios, jardins suspensos e até uma floresta urbana no 37º andar. É como se tivessem construído uma cidade vertical que respira, ondula e sobrevive ao clima mais hostil do planeta. Sichuan, China. Vista aérea. De cima, parece uma criatura mitológica pousada no chão. Uma fênix dourada com as asas abertas, pronta para levantar voo. O aeroporto Tianfu não é apenas gigantesco. Ele é inteligente de uma forma perturbadora. 700 mil metros quadrados, 6 pistas simultâneas, capacidade para 100 milhões de passageiros por ano. Mais que a população inteira de muitos países. Mas esqueça o tamanho. O que acontece dentro dele é de outro mundo. Inteligência artificial controla cada voo, cada malas, cada movimento de segurança. O sistema aprende em tempo real e toma decisões em milissegundos. Erros humanos? Praticamente eliminados. A luz natural entra por clarabóias gigantes que rastreiam a posição do Sol. Painéis solares cobrem 80% da superfície, sistema de ventilação que muda de acordo com a quantidade de pessoas em cada setor. Caminhar pelos corredores é como entrar em uma nave espacial silenciosa, banhada por aquela luz dourada surreal que faz você esquecer que está num aeroporto. A China não está construindo infraestrutura. Está construindo portais para o futuro. Cento e 164 quilômetros de extensão. Para você ter noção do que isso significa, é a distância entre São Paulo e Campinas, só que suspensa no ar. A ponte Danjiang-Kunshan conecta Pequim a Xangai e é oficialmente a ponte mais longa do mundo. Foram necessários 4 anos, 10 mil operários trabalhando simultaneamente e tanto aço que daria para construir 400 torres Eiffel. Por cima dela, trens-bala passam a 350 km por hora. Para você ter ideia dessa velocidade, você pisca e já andou 100 metros. A ponte atravessa rios, lagos, zonas sísmicas e áreas de ventos extremos. Cada pilar foi calculado para suportar terremotos de magnitude 8 na escala Richter. É tão estável que você pode atravessar 164 quilômetros sem sentir uma vibração sequer. O mais insano? Eles construíram uma média de 3 quilômetros por mês. Enquanto isso, obras de viadutos no Brasil levam anos para avançar alguns metros. Guangzhou, 309 metros de altura, pura eficiência energética. A Pearl River Tower é o primeiro arranha-céu do mundo que produz mais energia do que consome. Deixa eu repetir porque isso é revolucionário. Ele produz a própria energia. Como? 2 turbinas eólicas gigantes foram integradas na estrutura do prédio. Cada vez que o vento sopra, e em Guangzhou sopra bastante, o prédio captura essa energia e alimenta seus próprios sistemas. Adicione painéis solares estrategicamente posicionados, sistema de refrigeração radiante que usa 60% menos energia, fachada dupla que funciona como isolante térmico. O resultado? Um arranha-céu que não apenas não polui, mas contribui ativamente para a rede elétrica da cidade. Cada curva, cada ângulo, cada janela foi desenhada em supercomputadores para minimizar resistência do vento e maximizar captação de luz solar. É arquitetura simbiótica. O prédio não luta contra a natureza. Ele colabora com ela. Xangai, Distrito Financeiro. No meio do concreto e do vidro, uma montanha verde se ergue como se tivesse brotado do chão. 1000 árvores é a prova de que você pode combinar arquitetura moderna com natureza sem que uma destrua a outra.
Projetado pelo gênio britânico Thomas Heatherwick, o mesmo cara que criou o Caldeirão Olímpico de Londres, o complexo tem mais de 1.000 árvores reais crescendo da estrutura. Não são vasinhos decorativos, são árvores adultas, com raízes profundas, plantadas em colunas que funcionam como vasos gigantes. Durante o dia, a luz solar filtra entre as copas e cria um efeito de floresta encantada. À noite, iluminação estratégica transforma o complexo num oásis luminoso flutuante. Dentro existem lojas, escritórios, galerias de arte, cafés, tudo conectado por passarelas cobertas de vegetação. A mensagem é clara: o futuro das cidades não é concreto cinza, é verde vivo. E finalmente chegamos à construção mais perturbadora de todas. Zhejiang, 140 metros de altura. Vidro temperado e aço aeroespacial. A ponte Hui parece violar as leis da física. 3 passarelas de vidro se entrelaçam no ar formando curvas que não deveriam ser possíveis. É como se alguém tivesse pegado uma fita de metal e a torcido no espaço tridimensional. Cada curva foi calculada por algoritmos de tensão estrutural que normalmente são usados em asas de avião. O aço é o mesmo usado em foguetes espaciais. Caminhar sobre ela é uma experiência que beira o transcendental. Você pisa no vidro transparente e vê 140 metros de vazio abaixo. Suas pernas tremem. Seu cérebro grita: "Isso não é seguro." Mas é. Cada centímetro foi testado para suportar 800 pessoas simultaneamente pulando em sincronia. O design se inspira no símbolo chinês Hui, que representa a harmonia perfeita entre opostos. E é exatamente isso que ela representa: o equilíbrio impossível entre arte e engenharia, beleza e terror, elegância e força bruta. Da cidade que te observa ao anel flutuante, da floresta vertical à fita de vidro suspensa no abismo, a China não está apenas construindo prédios, está construindo o futuro enquanto o resto do mundo ainda debate o presente. A pergunta que fica é: se eles conseguem fazer isso em uma década, o que vão criar nos próximos 10 anos? Qual dessas mega-construções te deixou mais impressionado? Você teria coragem de atravessar a ponte Hui, ou passaria um dia inteiro na Yushan Future City sabendo que ela te monitora constantemente? Deixa nos comentários e me conta, qual dessas obras deveria existir no Brasil? Se você chegou até aqui, você faz parte dos 5% que realmente querem entender como o mundo está mudando. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que acha que já viu de tudo. Porque depois de hoje, vocês dois sabem que o impossível é só uma questão de perspectiva. Nos vemos no próximo vídeo. E pode ter certeza que vai ser ainda mais insano que este.